Muito boa noite, com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, hoje já encerrando, o mês de abril. Tá indo, o tempo tá indo, quarto trimestre, primeiro trimestre, já estamos no mês 4 do segundo trimestre, então tá passando rápido, Vamos então aproveitar essa oportunidade que estamos tendo e procurarmos assimilar essa doutrina que realmente é transformadora. Vamos já nos interiorizando, nos preparando para a prece, para depois passarmos para o nosso irmão Clébio e depois para a Cristina. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que possamos, Senhor, em assimilando as lições que nos serão ministradas, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Obrigada por tudo. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, o nosso irmão Clébio. Bem, boa noite a todos. Mais uma oportunidade para a gente estar em contato com alguns aspectos da doutrina, para que a gente continue refletindo, e melhorando a nossa posição nessa caminhada nossa de crescimento. E hoje o tema escolhido foi o Livro dos Espíritos, porque nesse mês de abril, no dia 18 agora, fez 159 anos do aparecimento dele, para a gente aqui. Então, falar do Livro dos Espíritos, assim, de uma forma superficial, não é assim muito fácil, porque a gente vai deixar de... Porque o Livro dos Espíritos, você começa a ler até o início dele, que são que são as introduções, que são 17 introduções. Quando a gente começa a ler, a gente já quer se aprofundar, quer continuar para saber o que vem depois. Então, eu vou tentar aqui, nesses 20 e poucos minutos, passar assim de uma forma bem didática, para quem nunca ouviu falar do Livro dos Espíritos, possa entender do que se trata. Eu até já iniciei mais ou menos ali, botei alguma coisa como roteiro, porque o Livro dos Espíritos, na verdade, ele é um roteiro. Ele é um roteiro de estudo, de educação, de aprimoramento moral, um roteiro para que se conheça as leis divinas, como funciona o universo, enfim, um roteiro de vida. Nada mais do que isso, ou tudo isso, esses dois contrapontos aí. E para a gente chegar naquela parte ali, que é a parte central do livro, que ele foi dividido em quatro partes, de início não foi, porque quando Kardec lançou ele em 1857, 18 de abril, ele tinha 501 perguntas e 3 partes só. E ele não estava nessa ordem que a gente vê hoje, que eu acredito que aqui a maioria, nos 99%, deve ter o Livro dos Espíritos. Porque sempre que se pergunta no final aqui, alguém não tem, e raramente alguém levanta a mão, Então eu acho que todo mundo está nesse caminhozinho aí já de ter o livro, pelo menos. Aí vamos ver se eu consigo entusiasmá-los para que a gente possa abrir esse livro e continuar fazendo um estudo aí para que a gente se intere realmente do que é a doutrina. Mas como eu falei, Kardec partiu, desse início. O livro tinha 501 perguntas, e depois, em 1860, ele lança uma segunda, ele reedita o livro de uma forma mais ampliada, revendo a posição dos assuntos, para que tudo ficasse num encadeamento, do jeito que ficou, e de uma forma que ele pudesse ser desdobrado, ampliado, como ele também fez no futuro. Aí a gente fica imaginando que espírito, que sujeito esse. Não tinha internet, não tinha nem luz elétrica. E o cara conseguiu deixar uma obra dessa que você não vê falha em lugar nenhum.
Não tem. É passar o resto da vida procurando e não tem. É um roteiro realmente para se seguir com tranquilidade, que vai realmente nos suprir de todas as necessidades que a gente possa ter aí para frente. Mas então, para a gente chegar neste miolo ali, que foi dividido em 4 partes, a gente tem que falar das introduções, que são 17. E olha que a maioria, eu inclusive, quando comecei a ler, passei batido. Que introdução, que nada, eu quero saber o que tem lá na frente no livro, como é que vai falar de alma, vai falar de morte, eu quero saber disso. Eu sempre fui muito apressadinho, né? E não é assim. A gente tem que começar realmente pelo princípio. Que são nessas 17 introduções que o Kardec vai lançar palavras, os vocábulos que ele usou, ou o assunto que ele usou num determinado tema, num desses 4 livros na frente, ele deu a explicação lá atrás. E a gente só vai se inteirar da coisa lá na frente, bem inteirada, se a gente tiver lido e entendido as introduções. Então, eu até destaquei logo a primeira, só para poder, né, a gente ter tempo para falar de tudo. Na primeira introdução ele fala de espiritismo e espiritualismo. Ele faz uma comparação aí, dá uma explicação nesses 2 vocábulos aí. Então ele diz o seguinte: para as coisas novas necessitamos de palavras novas, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo têm uma significação bem definida. Elas já são definidas já desde quando foram criadas. Dar-lhes outra para aplicá-la, para aplicar essas palavras à doutrina dos espíritos, seria multiplicar as causas de equívoco. Com certeza, né, o cara era muito ciente disso, né? Ele era pedagogo, não era à toa. E em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença, a doutrina espírita, as palavras espírita e espiritismo, que ele não criou como a maioria dos espíritas, e inclusive eu, e grandes pesquisadores aí fora achavam que Kardec tinha criado. E ele não criou. Já chego aí. Aqui nesse livreto, esse aqui é o que é o Espiritismo. Nós temos ele aí, que na verdade, para se chegar ao Livro dos Espíritos, esse é o primeiro passo. Então a gente tem que passar, antes de chegar nessas conclusões, dessas introduções que eu estou falando, tem que se passar por aqui. A gente tem ele aí na nossa livraria, só que agora com uma capa verde. Esse aqui é mais antiguinho, né? Então ele está um pouquinho diferente. Mas tudo que tem aqui, tem naquele lá. E aí ele diz o seguinte aqui, falando de espiritismo e espiritualismo. Já há algum tempo li num jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo em que se dizia tê-la o autor escrito do ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se, confiantes nessa indicação, acreditassem encontrar alguma concordância entre o que ela ensina e as ideias por eles admitidas. Aí é que ele entra nessas palavras que ele falou de espírita e espiritismo. Se adotei, não criei, porque o Kardec ele era muito criterioso. Então, se ele tivesse criado, ele teria dito, se criei, né, palavras, não, mas ele diz, se adotei os termos espírita e espiritismo, é porque eles exprimem, sem equívoco, as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, no caso. Nem todo espiritualista acredita na existência dos espíritos, né? Então essa é só uma explicaçãozinha, que quem se interessar tem um vídeo na internet de Sérgio Aleixo, que é um estudioso, um pesquisador, né? A palestra é de 31/1/2016, é recente, porque ele falou que ficou cheio de medo de fazer essa palestra, ele acabou fazendo, para explicar isso, porque ele,
por ser assim um defensor ferrenho de Kardec, ele sempre falou que Kardec criou as palavras. E para não causar nenhum desapontamento, né, os estudiosos, aí ele foi e deu essa explicação. E esse vídeo ele explica isso aí. O título do vídeo é Kardec e a Identidade Espírita. Bom, agora a gente já falou um pouquinho das introduções, a gente pode já começar a falar do primeiro livro, né, que o Kardec ele dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes, que ele também chamou de livros. Então ele botou livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto. Né? E aqui está, o livro primeiro, ele vai da questão número 1, que é aquela famosa, que é Deus, né? Que eu, de início, quando tive o primeiro contato, eu falei, poxa, mas uma resposta tão fraquinha, tão xoxa, para uma pergunta tão substancial, né? Mas aí depois a gente vai entender que as 1017 perguntas restantes, elas estão respondendo a pergunta que é Deus. É algo, a princípio parece complexo, mas não é. Quem começar a se inteirar da doutrina e começar a estudar passo a passo, vai ver que é uma coisa que vai num crescendo, né? Quando a gente chega na 1018 lá, você fala, poxa, agora eu estou começando a vislumbrar um entendimentozinho do que é Deus, né? Mas isso ainda vai demorar muito. Eu, por enquanto, estou lendo. Já vai fazer 9 anos agora em julho. Agora eu quero ver quando eu começar a estudar, né? Porque a cada vez que a gente lê, a gente para num ponto, volta e acaba não tendo tempo de fazer um estudo realmente, né, assim, consequência. Mas voltando aqui ao livro primeiro, dessa questão número 1 a 75, ele fala das causas primárias, dos elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. Né? Dessa questão 1 a 75, eu destaquei a questão 27, que está ali que os espíritos falam dos elementos gerais do universo. Então a pergunta 27 é a seguinte: haveria sim 2 elementos gerais do universo, porque eles vêm falando de espírito e matéria. E o detalhe importante, que da questão 1 a 75, eles falam de espírito com letra minúscula. Aí depois, quando chegar na 76, eu vou fazer uma explicaçãozinha para a gente entender o porquê dele estar botando letra minúscula toda vez que ele se refere ao espírito, ele escreve com letra minúscula. Mas vamos à pergunta. Haveria, assim, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Eles respondem que sim, acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas 3 coisas, espírito superior é bom por causa disso, né? Não fica de dedos, né, nem de boca mole para falar de Deus. Já incluiu Deus aqui em 3 coisas. Né? Então a gente não tem que se assustar quando, né, estiver falando de Deus, de Jesus. A gente precisa mudar o tom, né, ou fazer um rapapé qualquer para poder se mostrar, né, que é fazer reverência, nada disso, né? É só falar com respeito que tudo flui tranquilo. Então eles dizem o seguinte, que essas 3 coisas são o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Mas ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que é como é feita a comunicação entre os mundos, entre os espíritos, né, que é esse elemento de comunicação, que a ciência atual chama de campo. Né? A física quântica já chegou a essa conclusão, que existe algo, né, no nosso mundo e no universo que eles chamam de campo. Que exerce o papel de intermediário, esse fluido cósmico, entre o espírito e a matéria propriamente dita. Demasiado grosseira a matéria, no caso, para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Então a função do
do fluido é exatamente essa, facilitar a nossa interação, ou a interação do espírito com a matéria. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. Suscetível em suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Então, a gente, né, não faz ideia, né, de como é complexo e de como é simples, que tudo parte de um elemento simples, de um elemento único. Nós, enquanto corpos biológicos, né, uma cadeira, uma parede, são combinações que é feito da energia que é o espírito sobre a matéria, né, com esse intermediário aí que é o fluido, que vão transformando as coisas de acordo com essa junção e com essas separações, né? Junções e separações. E aí chega no que é aí. Bom, nessa primeira fase, da questão 1 a 75, eu quis destacar a questão 27, porque os espíritos falam desses elementos. Para a gente se situando do que a gente é, né? Do porquê, né, da gente ser do jeito que é e do porquê das coisas que nos cercam. Já da questão, no livro 2º, da questão 76 a 613, eu destaco aqui a questão 76, que é exatamente a que fala, que é a pergunta: que definição que se pode dar dos espíritos? Um pouquinho antes dessa 27, a questão 23, é perguntado o que é o espírito. Aí vocês vão falar, mas, né, o que é o espírito? Que definição pode se dar do espírito? Aparentemente é a mesma pergunta, né, mas as respostas são totalmente diferentes. Na questão 23, em que se pergunta o que é o espírito, os espíritos respondem que é o princípio inteligente do universo, que ainda está com letra minúscula. A gente é um princípio, então a gente está em evolução. Quando chega na questão 76, aí a definição em que pergunta que definição se pode dar dos espíritos, aí já a resposta já é outra. Aí já diz que são os seres inteligentes da criação, que povoam os globos, né, e o universo de uma forma geral. Então, são duas perguntas aparentemente iguais, mas com resposta totalmente diferente. E a partir desta questão 76, quando aparecer o espírito, sempre vai estar escrito com letra maiúscula, porque ali o espírito já é um ser inteligente, já tem consciência de si, já tem livre arbítrio, né? Já tem o seu poder de escolha. Nesse segundo livro, ele fala do mundo espírita, da origem e natureza, encarnação dos espíritos, retorno à vida espiritual, fala da vida espírita, os espíritos errantes, mundos transitórios, o retorno à vida corporal. Então, tudo que trata da vida espiritual está desta questão 76 a 613. E o livro 3º fala das leis morais, que é o tema que a nossa irmã Cristina vai falar. Então, esse eu vou deixar por conta dela, só vou enumerar aqui, que vai da questão 614 e vai até a 919. E a Cristina vai desenvolver ali. E nessas leis morais, fala da lei divina, fala da lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, destruição, sociedade, igualdade, liberdade, justiça e progresso, que eu pulei, que é a 8ª de propósito, porque é a que mais mexe comigo. Né? Porque quando Deus, né,
nesse seu propósito de criar tudo, o propósito dele era para que tudo chegue à perfeição. Então, a lei mais importante, a meu ver, isso na minha visão, é a lei de progresso. As outras estão todas ali assessorando. A única finalidade para a gente estar aqui, porque a gente é criado como espírito, com 100% de potencialidade de ser perfeito, nós somos seres perfectíveis, né, sujeitos a chegar à perfeição, e ter que vir para o mundo físico, para depois voltar para o mundo espiritual. Parece uma incoerência, né, mas não é. Né? É tudo muito bem engendrado pelo Criador, né, e não nos compete aqui, né, ficar, né, julgando se é ou se não é coerente. É eu que sou meio metido e às vezes falo, né, desse jeito. Mas é a lei que mais me chama a atenção, porque a única finalidade da gente estar aqui é essa, é progresso, é crescimento. É a gente dominar as nossas más inclinações para que um dia a gente possa sair daqui, né, de uma forma assim, que não precise mais de corpo físico. E já o tempo está indo lá, eu vou pular para o livro 4, deixar que a nossa irmã Cristina fale mais das leis morais. O livro 4 vai da questão 920 a 1018 e fala das esperanças e consolações. Dentro dessas esperanças e consolações estão penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Eu já vou, de antemão, ler aqui a questão 920, que está lá dentro do tema, e que a gente vai ver um pouquinho, para a gente se situar aqui. Então, a questão 920 diz o seguinte: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa, né, está falando de penas e gozos terrenos. E eles dizem que não, pois a vida lhe foi dada como prova ou como expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então, para aqueles que acham que a terra é um vale de lágrimas, que é choro o tempo todo, besteira. Muda a sintonia, porque não é assim. Chora quem quer chorar. Está certo que terão provas para a gente passar por elas, mas não há necessidade da gente se doer tanto para que possa chorar o tempo todo através dessas provas. O que eles querem dizer é isso, que a gente pode mudar a sintonia e olhar isso com mais resignação, que a gente vai sofrer menos. Porque toda a causa de sofrimento é a gente mesma que procura. E ainda nessa aqui, eu vou, para depois eu poder concluir, que já faltam 5 minutos, a questão 1018, que é a última, desse 4º livro aqui. E a questão 1018, eu vou ler só, ela é um pouquinho extensa, eu vou ler só o primeiro parágrafo. E ela diz o seguinte: o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? Ele vem falando desde lá de trás da felicidade, se podemos ser felizes ou não, até chegar nesse ponto aqui. Vem falando de penas e gozos terrenos. Aí eles respondem o seguinte: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superem os maus. Por enquanto, a gente vê o contrário. Inclusive a mídia reforçando, que parece que não tem outra notícia. Que cada canal que a gente liga, ou qualquer mídia que a gente ligue, é só desgraça, é só assassinato, é só corrupção, e não é possível que não está acontecendo nada de bom no planetinha. Então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. Então, depende de nós. Essa é a grande notícia e a péssima notícia, que tudo está sob nosso controle. Falta só a gente imprimir aí uma energia, uma iniciativa para escolher a sintonia e o caminho que a gente quer seguir. Se o caminho do bem,
ou o caminho meio tortuoso aí. Bom, agora eu já posso fazer a conclusão, né? Dito aí um pouco a respeito dos livros, a conclusão as conclusões, aliás, são 17 introduções e são 9 conclusões. Eu escolhi a 8ª e vou ler também só um pequeno parágrafo para poder encaixar no tempo lá. Então são 9 conclusões que também são importantíssimas de serem lidas, que é onde vai fazer, o Kardec arremata todos os assuntos que ele colocou nessa ordem de aprendizado aí. Aqui diz o seguinte: os espíritos perguntam a algumas pessoas, nos ensinam uma nova moral, qualquer coisa de superior ao que o Cristo ensinou? Se essa moral não é outra senão a do Evangelho, que vem fazer o Espiritismo? Ou, traduzindo, ser espírita para quê? Né? Esse raciocínio se parece singularmente àquele do califa Omar, falando da biblioteca de Alexandria. Disse lá o califa: se ela não contém mais do que aquilo que existia no Alcorão, é inútil e, portanto, deve ser queimada. E ele complementa: se encerra outra coisa, é má e tanto mais deve ser queimada. Ou seja, o cara queria botar fogo na biblioteca e arrumou uma bela de uma desculpa, né? Ou de um jeito ou de outro ele queria queimar a biblioteca. Mas agora voltemos para o nosso assunto aqui. Não, o Espiritismo não encerra uma moral diferente daquela de Jesus, mas perguntaremos por nossa vez: se antes do Cristo os homens não dispunham da lei de Deus revelada por Moisés, sua doutrina não se encontra no Decálogo? A doutrina de Jesus, no caso, que eles estão falando, né? E por isso se dirá que a moral de Jesus foi inútil, né? O que ele ensinou não teve nenhum peso? Eu me perdi aqui. Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita, porque a do Cristo é tão pouco praticada e porque até mesmo aqueles que proclamam a sua sublimidade são os primeiros a violar a primeira de suas leis, que é a caridade universal. Os Espíritos vêm não somente confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Eles tornam inteligíveis e patentes as verdades que só haviam sido ensinadas sob forma alegórica, porque Jesus ensinava de uma forma parabólica, né? Sempre por parábolas, né? Com historinhas. E ao lado da moral, vem definir-nos os mais abstratos problemas da psicologia. Ou seja, a doutrina espírita, ela não nos entrega nada pronto, como a gente ouve por aí: vem aqui hoje que você vai tomar posse da sua bênção, e outras coisas mais que você já deve estar cansado de ouvir. É só ligar os canais religiosos. O Espiritismo, ele é um roteiro. O Espiritismo em si, ele não modifica ninguém. Não modifica, isso parece uma contradição, mas vamos lá que eu vou me fazer entender. O Espiritismo, ele não traz nada pronto. Ele traz esse roteiro, que é um roteiro de instrução, de educação, que através dessa instrução e dessa educação é que nós nos transformamos. Aí sim, aí a gente vai ser capaz de dar o passo seguinte. Então, o Espiritismo nada mais é do que isso, um roteiro para ser seguido, que nos favorece, né? Nesse percentual de 100% que a gente já traz de possibilidade de perfeição, ele é um roteiro para a gente seguir mais seguro, sem dar tantos tropeços como a gente vem dando até então. Aí dá para a gente entender por que a gente já ainda está tantos milênios aqui capengando, né, com essa forma preguiçosa nossa de tomar atitudes. Bom, pessoal, o tempo lá cravou, né? E eu espero ter, no mínimo, tê-los confundido um pouquinho, para que vocês corram para o Livro dos Espíritos, primeiro para o que é o Espiritismo,
para depois ir para o Livro dos Espíritos e aí sim começar essa leitura lenta e gradual para fazer o nosso esclarecimento, para que a gente continue crescendo, né, para um dia a gente sair daqui melhorzinhos que chegamos. Muito obrigado. Passar para a nossa irmã Cristina. Vamos lá. Boa noite a todos. É sempre muito bom a oportunidade que temos de estar aqui estudando doutrina, né? E nesse mês, que o Livro dos Espíritos é o aniversariante, nós nos detemos, né, em tentar fazer isso, né? Essa semente que é plantada, que ela possa germinar. Na primeira, onde está escrito o Livro dos Espíritos, está escrito assim: contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensino dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Então é bom a gente ressaltar, né, que esse foi um trabalho feito com universalidade. Não foi alguém que é um gênio, que considerou que tinha esse conhecimento e montou lá a doutrina. Isso aí as perguntas foram encaminhadas a diversas partes do mundo, e como disse o Kleber, não tinha internet, não tinha nada disso, e ele compilou e organizou todas aquelas respostas que eram coerentes, e que eram a maioria, né? E não tem realmente incoerência na doutrina espírita, que é ciência, filosofia e é religião. Então, Kardec era um intelectual da sua época, e ele tinha todo o conhecimento, embasamento científico, metodologia, para montar a codificação, não é? Então, a gente tem os princípios básicos da doutrina espírita, que é bom a gente ressaltar, né, que é Deus, a definição de Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que possui no mais alto grau todas as virtudes que a gente possa lhe atribuir. A existência e a sobrevivência do espírito, a reencarnação, né, que é o retorno do espírito à vida material em um novo corpo para aprendizado. A nossa verdadeira vida é a espiritual, né? A comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Por que é bom a gente relembrar os princípios da doutrina espírita, né? Porque ela vem nos situar da onde nós viemos, que o homem sempre se perguntou da onde ele veio, o que ele está fazendo aqui e para onde ele vai. E a gente encontra essas respostas quando a gente estuda a doutrina. Ela é esclarecedora, ela nos abre a consciência, ela nos ajuda a ter uma visão de mundo maior para que a gente possa ter passos mais firmes, menos vacilantes, porque a gente passa a saber aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, qual é o nosso objetivo aqui. Então, para começar o nosso estudo, eu tiro lá do livro 4, Esperanças e Consolações, um trechinho do que Paulo, o apóstolo, nos disse, que gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. E para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas lhe são opostas e contrárias, que é a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, o conhecimento, a ciência, vai nos expandindo os horizontes para que a gente possa entender melhor a importância da gente praticar a justiça e o amor. Não com palavras melosas, não com coisas que não nos motivem e nos mobilizem a ter ações. Mais do que a gente primeiro compreende para depois a gente agir, não é? E o que a gente precisa conhecer, então? As leis de Deus, em primeiro lugar, porque elas são eternas e imutáveis. E o conhecimento de si mesmo, para que a gente possa, se conhecendo, buscar estar mais afinizado com essas leis, para que a gente gravite, né, para que a gente chegue mais rapidamente a essa unidade divina. Então, por isso, o Espiritismo coloca nas nossas mãos a responsabilidade pelos nossos passos. Não mais eu sou vítima das circunstâncias, ou eu sou ignorante. Hoje não podemos alegar ignorância.
Nós temos aqui e temos aí no mundo, né, quanta informação que chega tão rapidamente até a gente. Então, hoje não se pode mais alegar, eu não sabia. Apesar da gente ouvir esse discurso aí direto, né? Atualmente, então ele é bem atual. Eu não sabia, eu não vi, mas isso não existe, não é? Então, o que é a lei de Deus? Ela é a única necessária para a nossa felicidade. Ela indica o que a gente deve fazer ou não deve fazer, e só se torna infeliz quem se afasta dela. Então, vamos lá. São leis eternas, imutáveis, e as leis que regulam o movimento e as relações da matéria bruta são as leis físicas, que são do domínio da ciência. As que dizem respeito ao homem e a sua relação com Deus e com o semelhante, para que a gente possa compreender as regras da vida e da alma, são as leis morais. Todos nós podemos conhecer as leis morais, mas para compreendê-las, precisamos estar um pouco avançados, precisamos ser aprendizes atentos para que a gente possa compreendê-las com o coração. E quem melhor as compreende? Os homens de bem. Depende do grau de perdão. A lei de Deus, na verdade, ela está escrita na nossa consciência. Quando a gente faz alguma coisa que não está de acordo com ela, logo dá aquele... né, a gente sente dentro da gente que foi mal, que a gente não fez o que devia fazer. Só que nós, né, o homem encarnado, ele conserva uma lembrança intuitiva dessas leis. E os maus instintos e as nossas paixões fazem com que a gente, às vezes, as esqueçam ou a gente se justifica. Se justifica para que a gente não fique mal com a gente mesmo, né? Por isso daí a importância da gente se conhecer, da gente ser muito honesto, né? De não deixar que o amor próprio cubra as nossas falhas. Eu não sou ganancioso, ambicioso, eu só sou prevenido. A gente se dá um monte de desculpas e a gente se justifica o tempo todo. Se a gente é mal educado com alguém, é grosseiro, mas foi ele que me obrigou a ser assim, porque já me falou assim, eu fui obrigada a fazer. Não é assim, somos donos e senhores das nossas atitudes, né? E a gente se esquece, mas aquilo está lá dentro da gente. E essa campainha toca. A gente às vezes finge que não quer ouvir, mas ela inevitavelmente toca. E Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei, porque são espíritos encarnados, que vieram superiores encarnados com o fim de fazer-nos progredir. Então a gente tem Moisés, teve Jesus, tem o Espiritismo, são missões, né? Vem alguém para lembrar a gente, olha, vocês estão fora do caminho, olha, gente, são crianças, somos crianças ainda na nossa evolução, então é necessário que venham nos lembrar. E vai ampliando, porque a gente já está um pouquinho mais evoluído intelectualmente, pode compreender melhor, não é? Jesus foi o espírito mais perfeito que esteve aqui entre nós. Ele estava inspirado, né, do Espírito Divino, e tudo que ele veio nos colocar é a mais pura expressão da lei de Deus. Naquele momento, a gente compreendia muito pouco, por isso falava em parábolas. Agora, né, há 159 anos, veio o Espírito, o Consolador prometido, que são essas mensagens dos Espíritos superiores, que vai rasgar o véu sobre muitas coisas que a gente não entendia naquela época, e que agora a gente pode entender. E vem nos chamar a responsabilidade. Então, essas leis morais, quais são elas? A lei da adoração. A elevação do pensamento a Deus. Porque esse sentimento de que existe um ser superior que criou tudo isso, é inato no homem. E quanto mais a gente se sintoniza com esse sentimento, com esse Deus, mais a gente flui. As coisas fluem melhor para a gente. Quando a gente sabe confiar e entregar a esse Deus que é todo-poderoso as nossas angústias, os nossos medos, os nossos propósitos, e confiar que esse universo é perfeito. O universo, ele não precisa, tudo rege, tudo acontece da maneira que deve acontecer. Ele é sustentado, é Deus que está no controle. Nós queremos controlar tudo.
Somos espíritos, na grande maioria, que a gente acha que pode controlar a nossa vida, a vida dos outros. E Deus vem sempre nos mostrar que nós não estamos no controle. Eu posso ter marcado um encontro com uma pessoa que era muito importante para mim. No meio do caminho acontece N coisa, não chego, não vou a lugar nenhum. E é difícil para a gente abrir mão, né? Soltar essa mania que a gente tem de querer controlar. Quando a gente tem filhos, é a nossa verdade que a gente quer que o filho siga, porque é a verdade, é aquilo que a gente acha que é mais certo, e a gente cobra, e a gente educa sim, mas a gente também, quando o filho quer fazer outra coisa que não é aquilo que a nossa verdade nos diz, a gente se aborrece. Mas Deus é amoroso e está no controle de tudo sem fazer esse tipo de coisa que a gente faz, que é um exercício que a gente ainda tem que ter, né, de deixar que as pessoas olhar o outro como nosso semelhante, que também tem os seus conflitos, os seus ideais e as suas escolhas. Tudo isso é aprendizado para a gente. E quanto mais a gente eleva o nosso pensamento, né, o fundamento da nossa transformação está aí. Em primeiro lugar, em confiar nesse Deus amoroso que está no controle de todas as coisas do universo. Então não tem nada errado acontecendo. Aquilo que para mim é horrível que está acontecendo na minha vida, tem um propósito. E o que eu devo pedir é força e luz para que eu possa me conduzir da melhor forma, para que eu aprenda com aquela situação, porque aquele tipo de situações só vai parar de acontecer quando eu tiver aprendido. Senão, eu vou ter chefes autoritários que me humilham, todos os empregos que eu for na minha vida, enquanto eu não conseguir aprender a lidar com isso da forma que seja melhor, que eu aprenda, né, da humildade, que eu aprenda, seja lá o que for. Então, todas as situações da nossa vida têm isso. Né? Se você arruma um namorado, o tipo de pessoa que você escolhe, ou uma namorada, tem tudo a ver com aquilo que você está precisando aprender. Ai, mas eu sempre escolho errado, eu sempre escolho... A gente tem que estar atento ao que é que eu estou buscando e o que de fato eu estou querendo, né? Então tem uma incongruência aí, por isso toda hora acontece isso. Então a gente tem que estar atento ao que acontece com a gente, nossos motivos e nosso móvel das nossas ações, né? E quanto mais sintonizado com Deus, melhor. A outra lei é a lei do trabalho, que é uma consequência da natureza corpórea. Apesar da gente querer que tivesse nascido rico, não precisasse trabalhar nunca, trabalho é uma lei de Deus. E mesmo que nós não precisássemos materialmente trabalhar, nos foi dado por empréstimo para que a gente possa fazer o bem ao nosso semelhante. Nada é nosso, não tem posse. É outra coisa, outro aprendizado que nós precisamos ter. Não tem posse. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Tudo que a gente faz aqui, fica aqui. Só as nossas virtudes e as coisas do coração, as coisas interiores, as virtudes que eu consegui adquirir, os amores que eu consegui, as relações que eu consegui melhorar, é que eu levo. O resto fica aí. Então, o trabalho é muito necessário para que a gente possa aperfeiçoar a nossa inteligência nas relações com as pessoas, no objetivo, no bem que a gente pode fazer. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham, as plantas trabalham, tudo se encadeia. Então, a gente não veio para cá para ficar na praia, andando de iate, viajando. A gente veio para cá para trabalhar, para construir o nosso interior, para nos modificarmos e fazer desse trabalho uma utilidade para todos. O trabalho egoísta, né, o desejo de adquirir coisas é natural, faz parte de nós. Mas não é adquirir só para o nosso bem, nosso bem-estar. É adquirir para que possa compartilhar e que a vida seja melhor para todos que estão ao nosso redor. Quantos e quantos casos a gente conhece de pessoas que amealharam a vida inteira querendo, duas hipóteses, né? Tem aquilo, tem aquela fortuna e perde tudo. Porque é empréstimo, não é posse. E por outro lado,
amealha aquilo tudo para deixar para os filhos, para deixar para os netos. E o que acontece? Os filhos e os netos dilapidam o patrimônio e não aprenderam nada. É a semear, é a colher, é a plantar que a gente tem que ensinar, mais do que deixar bens. Se a gente der as ferramentas, cada um vai ter o que seja necessário. Que no nosso mundo também existe essa diferença entre o necessário e o supérfluo. Nós transformamos em necessidade o que é supérfluo. Conforme a civilização foi avançando, nossas necessidades foram ampliadas. A gente acha agora que se não tiver um iPhone, não é, porque ele é o top. Agora está muito caro por causa do dólar, não posso mais comprar iPhone, sou um infeliz, porque eu vou ter que voltar a ter um smartphone ou um telefone. Porque telefone sempre foi criado para falar. É que hoje o telefone, o que ele menos serve é para falar. Você tira foto, você manda vídeo, você WhatsApp e tal. Mas você não se comunica, né? Quase ninguém liga. Você arruma outros meios, né? E a gente fica infeliz porque nós tornamos essas coisas supérfluas em necessidades básicas. O planeta é capaz de produzir para que todos tenhamos o necessário. Nós vivemos essas grandes desigualdades porque somos inferiores e ainda estamos olhando para o nosso próprio umbigo, estamos olhando só para o que acontece e estamos um pouco ligando para o que acontece com o outro, né? Então a gente precisa estar atento, que o nosso trabalho não seja reverta só para a gente, mas que a gente possa também dar o bem-estar para quem está ao nosso redor. E essa lei do trabalho nos possibilita isso. Trabalho de qualquer nível, trabalho braçal, trabalho intelectual, seja qual for ele. A lei da reprodução, que é lógico que é uma lei natural que mantém o nosso mundo, né, existindo, com as suas indas e vindas. E aí, às vezes a pessoa pode se perguntar, mas vai ficar nascendo gente, daqui a pouco não cabe aqui. Isso aí, os espíritos nos esclarecem que Deus provê esse equilíbrio. Essa chegada e essa saída, Ele está tomando conta de tudo. E aí é que eles nos falam, nos alertam nessa lei, de que a Terra está pronta para receber muitos espíritos, porque a ciência, a tecnologia, né, hoje se planta em larga escala, hoje você tem tecnologia para, por exemplo, trutas, as plantações e as criações, tem muito mais do que antigamente, quando você tinha, né, os meios de produção eram mais primitivos. Tem lugares inabitados, o homem tem condição de torná-los habitáveis. Então, esse não é o problema. Não vai ficar entupido a ponto de não ter nada para a gente. Não precisamos nos preocupar com isso, porque é Deus que faz, que regula isso, né? Temos a lei de conservação, porque há necessidade da vida para aperfeiçoar os seres. Somos seres espirituais, nossa casa é lá, no mundo dos espíritos, mas nós precisamos desse mergulho na carne para que possamos aprender. Quando a gente está lá, a gente tem um propósito, tem um plano. Não, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu era muito egoísta no você, eu era muito ciumento no você, eu vou conseguir, eu não me relacionava bem com essa pessoa, ela vai vir, eu vou vir como filha dela, vai ficar tudo bem. Quando a gente mergulha na carne, e a gente tem o véu do esquecimento, o abençoado véu aí a história muda. Os prazeres do mundo, né? O que a mídia diz que é importante, tudo que a gente se encanta, ficamos como que inebriados, como um vinho, um bêbado, né? Ficamos inebriados e nos perdemos dos nossos propósitos. Então tem lá a lei de conservação, que faz com que eu tenha e tente proteger a minha vida. Quando éramos lá primitivos, né, muito mais ignorantes, essa era uma lei fundamental, porque era a lei de defesa. Você ataca ou você se defende. Era isso que a gente vivia dessa forma, no ataque e na defesa. Hoje, mais esclarecidos, não precisamos atacar. Sabemos que temos outras formas de convencimento, temos outras formas de agir que nos propiciam êxito sem ser a violência, o ataque.
Mas esse instinto de conservação é fundamental para que a gente esteja, fique vivo, né? Que a gente faça o que é necessário para se preservar. Eu acho engraçado que, muitos anos atrás, trabalhava uma senhora na casa dos meus pais, e ela não trancava a porta, porque ela era de uma religião que dizia que Jesus protege, então eu não vou trancar a porta. E meu pai falava para ela assim, não, Jesus pode estar ocupado fazendo outra coisa, passa a chavezinha, porque a gente também tem que fazer a nossa parte. Então essa época, essa ideia, né, de conservação e essa coisa mágica, que a espiritualidade é que cuida de nós, que a gente não tem que fazer nada, né, era um pensamento mágico. Hoje ele não tem lugar. Hoje a gente vê buscar e acharei, pedir e obtereis. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então não custa nada trancar a porta, né? Ser segura. Eu não vou andar no lugar deserto, sozinha, à noite, porque Deus está comigo. Deus está comigo. Mas se eu for imprudente, a responsabilidade é minha. Eu não posso depois dizer que Deus, né? Existe aquilo que vai acontecer, mas eu posso me prevenir. Então, essa lei de conservação, ela é muito importante. A seguir, os Espíritos nos falam da lei de destruição. E eu tenho... a lei de destruição, os Espíritos nos dizem o seguinte, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Só que eu acredito que eu tenho tinha pelo menos um pouco de preconceito com essa lei, né? Porque é uma que eu fui olhar no meu livro, não tem quase nada marcado, acho que eu dava uma pulada nessa. Mas é uma coisa importante, as coisas se renovam. Os flagelos destruidores, né? Esse planeta está em ebulição, os desencarnes em massa, essas catástrofes que a gente só vê pelo lado ruim. Mas os Espíritos nos esclarecem, isso é para alavancar o nosso progresso. Era necessário que isso acontecesse, para que se renove, para que se transforme. Então, não tenhamos medo da destruição aparente, porque essa destruição, ela é só aparente. Ela não existe de fato, é para que a gente possa melhorar. Se a gente souber aproveitar as oportunidades, né? Veja que nós, nessa cidade, passamos por um momento de destruição. Mas quantas coisas boas surgiram daí, né? Para quem soube aproveitar e entender que nós não estamos no controle de nada, que agradecer a oportunidade da vida, recomeçar, reconstruir. Cada dia que a gente acorda, que a gente abre o olho, a gente tem que dar graças, porque estamos vivos, estamos aqui, e é uma oportunidade de fazer diferente. Porque se a gente planta batata, não dá para querer colher rosa. Eu só vou colher rosa quando eu mudar a minha semeadura. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Gravitar para Deus. Então nós precisamos tomar atitudes que nos levem para isso. Então a destruição é necessária. A outra lei é a lei da sociedade, que nós vivemos em relação, né, somos seres de relação, é impossível que a gente viva sozinho. Por isso a gente tem a nossa liberdade, é uma liberdade relativa, porque o meu direito acaba quando começa o do outro. É para a gente aprender a não se achar tão espaçoso, porque se a gente for muito espaçoso, a gente conhece logo alguém que bota a gente no lugar, para que a gente aprenda que nós não somos donos da parada. Somos seres de relação, dependemos de todos, de quem planta, né, de quem fabrica, de quem recolhe o lixo. Então, todos temos a nossa importância. E precisamos ser conscientes disso. E precisamos tratar o nosso semelhante com amor, né, que essa é a maior lei do universo. A seguir vem a lei do progresso, que é a força viva da natureza, que o Kleber aí falou, né? Tudo acontece para que a gente evolua, para que a gente cresça, que a gente não fique estagnado. A gente não vai nunca conseguir reter a marcha do progresso. Agora, quando a gente é muito resistente, quando a gente está muito dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, a gente consegue entravar um bocadinho. Mas aí a gente tem aquele solavanco
Porque a gente aprende pelo amor ou pela dor? Em geral, pela dor. Quando a gente está muito empacado, vem uma coisa que acontece, ó, joga a gente para frente. Então, melhor que a gente aprenda e vá no fluxo, né? Do que ter que tomar essas cacetadas aí para aprender. E aí, essa é uma lei muito importante, porque tudo gira em torno dela. A outra lei é a lei da igualdade. Todos somos iguais perante a Deus. Todo mundo nasce com uma fragilidade, todo mundo nasce para aprender, todo mundo está sujeito à dor e tem o risco, né, de se destruir, tanto o rico quanto o pobre. Não existe, somos todos iguais. E por que que isso fica tão no nosso discurso e pouco na nossa atitude do dia a dia? A lei de sociedade, a lei de igualdade, vem nos remeter a isso. Somos iguais, somos irmanados. Não é meu irmão só aquele que nasceu da minha mãe ou do meu pai, ou só da minha mãe ou só do meu pai. Somos todos irmãos. Estamos aqui para nos dar as mãos e seguir juntos. E isso faz toda a diferença. Tem a lei de liberdade, que é essa, né, da liberdade relativa. A partir de um momento a gente teve o livre-arbítrio, que são as nossas escolhas e as nossas decisões que abrem ou fecham os caminhos, não só nosso, mas também é como um lago. A nossa atitude afeta quem está ao nosso redor. E isso é uma responsabilidade com todos aqueles com os quais a gente convive, não é? E a gente tem a lei de justiça, de amor e de caridade. São palavras batidas, são palavras muito usadas com superficialidade, mas são palavras muito profundas. Justiça, o que é justiça? É respeitar o direito de cada um. A lei humana, ela é variável, ela vai acompanhando o progresso, nem sempre ela está de acordo com a justiça verdadeira, a justiça de Deus. E como é que Jesus nos falou para a gente saber se a gente é justo ou não é justo? Querer para os outros o que queremos para nós mesmos. Porque toda vez que a gente se coloca nesse parâmetro, nós sabemos ser justos. Quando nós não botamos o interesse pessoal na frente de tudo, para julgar o outro, mas quando a gente põe realmente isso, né, eu desejo ao meu semelhante aquilo que eu desejaria para mim, a gente é justo. Porque a gente não deseja mal para a gente, nem para quem a gente gosta. Então, também temos toda essa possibilidade de nos trabalhar para desejar o bem para todos, inclusive aqueles inimigos que a gente facilmente constrói, né? Facilmente a gente consegue ter uma inimizade com alguém. Eu não gosto de fulano, pode ser dessa vida ou de outra vida. É lógico que você não vai ter grandes amores, abraçar, beijar, aquele com o qual você não tem afinidade ou sintonia. Mas como é que dissolve isso? Eu vou desejar todo o bem. É pagar o mal com o bem. Isso não é quimera, isso não é coisa de livro, isso não é coisa de romance, isso é realidade. Eu posso conseguir isso. Se não hoje, no futuro, mas se eu não me exercitar hoje, esse futuro não vai chegar tão cedo. Eu vou ter que tomar muita cacetada para aprender. Então a gente tem que estar alerta, amar, inclusive, os nossos inimigos. A necessidade de viver em sociedade acarreta a obrigação de respeitar os direitos, né? E aí os Espíritos nos dizem que o homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza seria o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque ele praticaria também o amor e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, vou falar rapidinho só da caridade, que a gente já está na nossa hora. Então, é a benevolência para com todos, a indulgência, que nós ficamos prontos a perdoar para as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. A caridade moral, ela é mais importante que a caridade material. Tudo bem que uma pessoa que passa fome, que tem necessidades, ela não consegue, se ela não tiver suprido essa necessidade básica, se abrir para pensar, né, e filosofar e atingir outros estágios na sua consciência. Mas esse é um primeiro passo. Né? Mas a caridade moral, a caridade das palavras, a caridade de estar disponível para o outro,
é a principal, é ir ao encontro do nosso semelhante que precisa de um sorriso, de um abraço. Tempos de internet, tempos virtuais, onde as pessoas estão se afastando e se isolando do que é real, né? Daquela conversa boa, cara a cara, porque essas mensagens virtuais, você está lendo ali, você interpreta, e quis me dizer não sei o quê, e não nem me deu bola. Você não tem a visão do que estava acontecendo com a pessoa naquela hora. Às vezes ela estava ocupada, não pôde te responder, não é má vontade. Então, a gente precisa se agregar mais, né? Deixar um pouco esse mundo virtual, onde a gente pode ser o que quiser, para ter aquele atrito necessário para que a nossa pedra bruta se transforme em diamante. A gente precisa retomar isso. O encontro real, do abraço, aquele abraço que faz bem, que é tudo que eu precisava nesse momento, é aquele telefonema amigo que vai me dizer assim, eu estou contigo. Não precisa grandes coisas. Essa é a verdadeira caridade. É a caridade de eu saber me colocar para aquela pessoa que eu estou me desentendendo, de falar do meu sentimento, de como eu me sinto quando ela age de tal forma. Sempre a gente pode entrar num acordo. Não vamos ser separatistas e plantar o ódio, plantar a raiva no tempo do descartável, né? Estamos no mundo dos descartáveis. Pessoas também se tornaram descartáveis. O celular, o computador, as coisas, o liquidificador, o material, né? Os eletrodomésticos foram feitos para durar pouco, mas nós, seres humanos, somos eternos. E todas as relações que construirmos serão eternas. Se a gente tem inimizades ou mal entendidos, vamos ter que aprender a conviver. Quanto mais amor eu espalho, mais amor eu recebo, mais forte eu me torno. Então, o amor é a mola mestra do universo. É nele que a gente deve se fiar, no amor verdadeiro. E aí, para finalizar, eu vou ler só um trechinho, que está nesse livro 4 também, que fala assim: a doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, porque foi isso que Jesus veio ensinar, né? Que nós temos uma vida futura, somos eternos e perfectíveis, a presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, a continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor com os quais pode comunicar-se. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder suportar. Não obstante, se as suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora desta prisão terrena, como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Então, meus irmãos, citando só, para acabar de ver, né, o Carlos Drummond de Andrade nos diz o seguinte: pois de amor andamos todos precisados, em dose tal que nos alegre, nos reumanize, nos corrija, nos dê paciência e esperança, força, capacidade de entender, perdoar, ir para a frente. Então é isso que eu desejo a todos nós, né? Temos as ferramentas aqui na nossa mão, temos as explicações, o consolo, a força. Não precisamos ler do início ao fim, mas podemos olhar lá no índice aquilo que está mais nos magoando, nos incomodando para a gente estudar, mas a ferramenta está aqui. A escolha de sermos felizes e andarmos a passos firmes adiante é nossa. Uma boa noite a todos e que essa semana seja de muitas lutas, né? Lutas boas.